Shalom Vrahá, paz e bênção. Espero que a sua vida esteja sendo tremendamente abençoado pelo poder, pelo agir, pelo amor daquele que nos criou, que entregou seu filho Yeshua HaMashiach para morrer no nosso lugar para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. E ainda estamos na mesma pegada, falando sobre Isaías capítulo 14, em especial o verso 12, em especial falando sobre o substantivo Lúcifer, já deixando claro que a palavra Lúcifer ela não se encontra nos originais hebraico, nem aramaico, nem muito menos no grego. Lúcifer ela é uma tradução feita da palavra Hillel pelo o biblista Jerônimo, no século IV, finalzinho desse século, início do século V. E foi um pedido do Papa Damaso I para que ele usasse o original hebraico para traduzir do hebraico para o latim. E foi isso que aconteceu. Então ele pega a palavra Hillel, em hebraico, e traduz para o latim como Lúcifer. Mas eu quero trazer aqui uma breve contextualização. O contexto de Isaías 14, ela aborda uma série de oráculos de juízo contra as nações. Ou seja, quando o povo de Israel sai fora do caminho, quando o povo de Israel começa a vacilar, começa a fazer aquilo que é desagradável a Deus, Deus então levanta as nações para corrigir Israel, para colocar Israel no prumo, na linha. O que é que acontece então? Essas nações, elas se exaltam, elas se orgulham, elas se enchem de soberba e elas passam a usar de um rigor que o Eterno não permitiu e não exigiu que fosse usado contra o seu povo Israel. E é por isso que Deus então levanta os profetas, em especial Isaías, para proclamar um oráculo, um pronunciamento contra essas nações, contra o rigor usado contra o seu povo amado. Entendendo isso, fica muito mais fácil nós então agora entendermos do porquê a expressão do versículo 12, onde menciona Lúcifer, é a parte de um poema de lamento, em especial sobre um rei, Nabucodonosor, imperador de Babilônia. Então Isaías, capítulo 14, começa com a promessa de restauração de Israel após o seu sofrimento. Tem coisa na trajetória, não só do povo de Israel, mas na vida de qualquer ser humano, que nós só aprendemos através do sofrimento, através das labutas, das dificuldades. Nós tendemos a fazer com que, quando a nossa vida está muito boa, está muito legal, nós começamos a menosprezar, nós passamos a desvalorizar, nós tendemos a nos afastar de Deus e fazer aquilo que nos agrada, ao invés daquilo que agrada a Deus. Nós temos a impressão de que, quando tudo vai bem, nós podemos fazer o que quisermos, na hora que quisermos e do jeito que quisermos. Isso traz consequências terríveis para a vida de qualquer ser humano, como trouxe para a vida de Israel. Israel, como ele estava se desviando, estava saindo do prumo, estava fazendo aquilo que desagradava ao Eterno, o Eterno então levanta Nabucodonosor, levanta a Babilônia, dá-lhe glória, dá-lhe poder, ele consegue vencer todos os seus inimigos, todos os seus adversários, e ele concede, Deus concede que Nabucodonosor traga a Babilônia, representado pelo seu exército, e leve o povo de Israel em cativeiro. Porém, o cativeiro acaba se tornando muito duro. Da mesma forma de que Deus levantou o Egito para aprisionar, vou colocar assim, escravizar, a palavra certa é essa, o povo de Israel por 430 anos, mas foi tão rigoroso aquele momento que Deus então desce
prescruta o que estava acontecendo e determina que chegou a hora de libertar Israel, só que de uma forma que traria destruição para o Egito, traria vergonha para Faraó e para o seu exército. Então Deus levantou Babilônia para tomar conta de Israel, só que o castigo, a vara, a correção é muito pesada. O rei da Babilônia se orgulha, se envaidece, então ele usa de rigor contra o povo amado de Deus, e Deus então age em favor de seu povo. Por isso que no verso 14 ele declara que seria restaurado Israel após seu sofrimento. E à medida que o capítulo vai progredindo, o foco se volta para os reis e nações que oprimiam Israel. No versículo 4 de Isaías, diz que, entre aspas, tomarás este provérbio contra o rei da Babilônia, fecha aspas. E a partir daí começa um poema de zombaria que critica a arrogância e declara, através dessa zombaria, a queda desse rei babilônico. O versículo 12 é uma parte desse poema e é frequentemente associado à figura de Lúcifer, Rei Lel, o astro que brilha, o brilhante, o resplandecente. Aqui este versículo 12, na tradução da Almeida, está assim: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Essa era a forma de Deus enxergar o orgulho e a vaidade desse rei babilônico. E Deus então estava trazendo a consciência desse rei, trazendo a realidade do que estava acontecendo e daquilo que iria acontecer por conta da vaidade, do orgulho. Muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes, nós não levamos em consideração os alertas que Deus nos faz, os avisos que Ele nos dá. Não levamos em consideração os profetas que são levantados, as palavras que nos são enviadas, para que nós possamos ver que o padrão do nosso viver não coaduna com o padrão celestial. E, infelizmente, pagamos para ver. E às vezes pagamos muito caro. Este poema usa imagens poéticas e simbólicas, e a referência à estrela da manhã ou filha da alva tem sido interpretada, querido, de diferentes maneiras ao longo da história, sendo frequentemente associada à figura caída que eventualmente se tornou conhecida como Lúcifer. Ou seja, nós atribuímos esse substantivo Lúcifer, Rei Lel, o brilhante, o resplandecente, como nome próprio de Satanás. Só que nem Lúcifer é nome próprio, nem tampouco Satanás e nem diabo. Isso são títulos ou são associações. Satanás vem de Satan, que é adversário, e diabo, de acusador, de caluniador. A interpretação específica pode variar dependendo, nós sabemos, da tradição teológica e da abordagem hermenêutica. Então, para realizar uma breve hermenêutica do versículo 12 de Isaías 14, vamos explorar os seguintes significados das expressões no hebraico original, tá bom? Aqui estão algumas delas. Primeiro, nós temos o texto todo em hebraico, que está assim: ou Eir, nafalta mishamaim, Hillel ben Shachar, nigdata laaretz, cholesh al goim. Então aqui estão algumas considerações hermenêuticas que eu fiz para te trazer mais compreensão do texto. Nós temos aí a expressão Hillel ben Shachar, que é traduzido como brilhante ou resplandecente, né? A palavra Hillel, tá aí, resplandecente ou brilhante, que é uma palavra que aparece apenas aqui e é traduzida mais comumente como luz da manhã ou brilhante. Isso é só para você ter uma ideia. A palavra Ben Shahar
que significa, é traduzido filho da alva ou filho da aurora. E essa expressão composta pode ser entendida como referindo-se a uma figura que brilha como estrela da manhã, que é Vênus, que é frequentemente visível pouco antes do amanhecer. Eu tenho um vídeo, tá, querido, de 38 minutos, que você pode procurar, que eu dou maiores detalhes sobre essa questão do Ben Shahar. Aqui é só uma prévia, uma pequena, um aperitivo para abençoar a sua vida e fazer com que você possa crescer em graça e em conhecimento, tá bom? Segundo, tem a palavra na falta Mishamaim, que é a expressão na falta, que significa caíste, e a forma feminina de cair. E ela é usada para indicar a queda dramática. Essa palavra também significa cortar, né? Ser deslinkado, ou ser lançado, ser tirado, ou até mesmo a queda se referindo à morte. Isso indica que todas as pessoas que se afastam de Deus, ela cai. E se ela cai, ela está em um estado de morte espiritual, porque está desconectado da fonte. E a palavra Mishamaim, está logo aqui debaixo da minha cabeça, significa do céu, que é a queda do domínio celestial. Então a figura brilhante chamada Filho da Manhã, ela cai do céu, ela é cortada da sua posição, ela é arrancada da sua posição. Ela está numa dimensão superior, só que Deus a corta, porque ela se encontra num estado de soberba, de orgulho, de exaltação, de autoengrandecimento, e é necessário que ela seja cortada. E quando ela corta, ela cai do céu, ela cai da sua posição. Nós temos agora a número 3, que é as palavras Nigdata Learetz. Nigdata pode ser traduzido como foi cortado, né? Foi derrubado, que vem da raiz que significa cortar ou derrubar, indicando uma queda brusca e violenta. Acho que eu fiz uma confusãozinha aqui na questão do Mishamaim, eu juntei, né, Mishamaim com Nigdata, mas foi bom. Então, Nigdata é que significa cortado, né, foi cortado, foi arrancado, ele foi derrubado, ele foi expulso da posição. Por isso que eu não acho que essas expressões não se refiram somente a um homem, a um rei, mas sim a um anjo, a um arcanjo, ou melhor, um queruve, arcanjo, a um queruve que foi colocado numa posição e ele caiu da sua posição, porque se avogou o direito de subir um degrau, de assumir uma posição o qual Deus não colocou. Ou seja, o seu coração se encheu de vaidade, de orgulho, e o seu comércio, ou seja, a sua forma de negociar, e acreditamos que essa forma de negociar foi a troca que ele fez com outros anjos, que os levou a cair junto com esse anjo. Isso é uma coisa que nós vamos ver lá na frente, eu só estou trazendo aqui a luz do porquê esses textos são tão significativos. E a palavra Laaretz, que significa para a terra, que reforça a queda dramática da figura resplandecente, agora cortada dos céus e humilhada até a terra. Ele cai, ele é humilhado, ele é lançado por terra, ele tem que reconhecer que a soberania não pertence a ele, que a glória não pertence a ele, que o louvor, mesmo que tenha sido direcionada para ele, não era para ele, era para Deus. Por isso, queridos, para nós encerrarmos essa parte, a interpretação profunda desse verso descreve uma figura que, embora inicialmente resplandeça como estrela da manhã, experimenta uma queda dramática e violenta do domínio celestial para a terra. E o uso poético dessas expressões destaca não apenas a queda física, mas também uma queda de status e pessoal. Está da sua posição, ele cai da sua posição, ele cai do seu status, ele declina na sua posição.
ou seja, de uma posição de ser celestial a um ser terreno, ao pó da terra, a cinza, de grande esplendor, de grande resplandecência, à escuridade, às trevas. Esta imagem pode ser interpretada como uma referência, claro, simbólica à queda do orgulhoso rei da Babilônia, que em sua arrogância é comparado a uma estrela brilhante que cai do céu. Isso nos faz refletir de maneira poderosa, porque nós precisamos estarmos atentos às posições que nós assumimos, que Deus nos coloca, ou seja, ao chamado, ao status de filho, ao status de servo, ao status de ministro celestial que Deus nos impõe, que Deus nos coloca uma vez que nós fomos alcançados por Cristo e somos salvos. E a partir daí, nós temos a tendência a nos orgulhar, a nos acharmos que só nós curamos, que só nós libertamos, que só nós pregamos, que só nós fazemos e acontecemos. E parece que quanto mais nós pensamos assim, mais a nossa luz se expande, mais glória vem sobre nossas vidas, e não nos damos conta que estamos caindo em trevas, em escuridade, estamos afastando de Deus. Que isso seja um alerta para mim e para você, ok? Se você gostou, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva se não é inscrito, acione o sino de notificações e deixe o seu comentário, ok? Shalom Vrahá, até a próxima.